Oi, oi, pilateiros! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Pilates Plus. O nosso programa é uma série de vídeos que tem o objetivo de te ajudar com estratégias práticas, com estratégias rápidas para melhorar as suas aulas e as suas construções de aulas no seu dia a dia, para que você se torne realmente um professor de Pilates de sucesso. A aula de hoje, ela tem um tema bastante corriqueiro, um tema que eu acho que muitos de vocês ou têm dúvida ou já tiveram dúvida, né? Porque é um dos temas que muitos alunos, ex-alunos de curso, me abordam me pedindo ajuda, que é raciocínio clínico e estratégico de aula, tá? Vou trazer para você hoje uma aula muito prática, com um exemplo que a gente tem muito no estúdio e que eu acredito que você também tem aí no seu estúdio, você deve ter algum aluno com esse perfil que eu vou colocar aqui. E a gente vai construir uma aula, tá? Para direcionar para esse perfil, para essa pessoa, para esse aluno, tá bom? Então, assim, e aí como que a gente vai direcionar essa aula? Eu vou explicar para vocês primeiro qual é o raciocínio que a gente deve ter dentro do Pilates para trabalhar com esse aluno. Para que eu vou fazer isso? Para que a gente consiga se manter firme dentro do método Pilates, não tenha que sair do método Pilates para trabalhar com essas pessoas. Por exemplo, para que eu não tenha que usar de cinesioterapia, para que eu não tenha que usar de raciocínios de funcional, de crossfit, porque quando a gente tem alguma dificuldade, é muito comum que a gente volte o nosso pensamento para nosso lugar comum, nosso lugar de tranquilidade, né? E às vezes o Pilates ele não tá nesse lugar, né? Então, quando a gente tem uma dificuldade, é muito comum a gente sair do Pilates para cuidar dessa pessoa, para depois voltar para o Pilates, ou às vezes nem volta para o Pilates. E faz isso tudo num estúdio de Pilates, né? Vou dar um exemplo. É muito comum você ter uma dificuldade, por exemplo, igual a gente vai falar aqui de dor lombar, usar de cinesioterapia, lançar a mão só da cinesioterapia, esquecer do Pilates, trabalhar com essa pessoa com cinesioterapia e dentro do estúdio de Pilates, vendendo como Pilates. Isso é ruim, por quê? Porque, primeiro que a cinesioterapia leva tempo, e se você tiver com esse aluno, com mais outros 2 alunos, por exemplo, você não vai conseguir dar a mesma atenção como se você tivesse vendido cinesioterapia, certo? Segundo lugar, você vai estar perdendo dinheiro, porque a cinesioterapia ela tem que ser cobrada mais, né? E não dentro do Pilates. E terceiro lugar, que você não vai conseguir gerar nele nem o resultado da cinesioterapia e nem do Pilates. E aí a tendência é que essa pessoa desanime e você também comece a ter dúvidas se o método Pilates realmente dá certo, sendo que você muitas das vezes não usa o método Pilates. Então eu quero trazer esse raciocínio com vocês, dentro do que a gente pode fazer no método Pilates, tá? E eu não sei se todos sabem, eu já tenho 18 anos que eu trabalho com Pilates, exclusivamente com Pilates. Tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui, eu já fiz, tá? Eu já usei de técnicas da musculação, que eu sou professor de educação física. Já usei de técnicas do funcional. E como eu tenho formações e pós-graduações dentro da área da fisioterapia, eu já usei muito técnicas de outras técnicas e deixava o Pilates meio de lado. E percebi que não deu certo. Só dá certo se eu realmente colocar o método Pilates como o rei, né? Da aula ou das estratégias que eu vou usar. Então vem comigo, que eu vou dar um exemplo. Vou fazer primeiro o raciocínio de como usar e depois o que a gente pode fazer no Pilates, tá? Eu ainda não tenho aqui um flip chart, não tô aqui com nada de escrever, então sugiro que você pegue um papel e uma caneta, tá? Para poder anotar o que foi importante, porque essa aula é para que assim que você desligar, você já coloque em prática na sua próxima aula, tá bom? Então vamos lá. O aluno que eu tenho aqui é um homem, tá? Dos seus 45 anos, dor lombar crônica. Esse aluno está prestes a fazer uma cirurgia, uma artrodese.
e nos procurou. Vamos supor que ele tenha te procurado, tá? E aí ele te procurou para poder trabalhar com Pilates, porque o médico dele falou assim, tenta o Pilates primeiro antes da cirurgia, tá? E aí, essa pessoa vem já depois de vários outros tratamentos, então a gente tem que levar em consideração que ela já tá um pouco descrente, já tomou muito remédio, já fez outros, né? Já fez hidroterapia, já fez a cinesioterapia, nada disso deu certo, resolveu de fato o caso dele, e aí ele veio para você porque o médico indicou Pilates, tá? Aí você faz uma avaliação que eu sugiro, deixa eu só fazer um parênteses, no curso Pilates de Sucesso, tá? Que eu sugiro que vocês adquiram, é um curso maravilhoso, você vai ter toda a estratégia de como avaliar seu aluno de uma forma dinâmica. A avaliação que eu sugiro é dinâmica, já na primeira aula. E aí tem um passo a passo que só no curso Pilates de Sucesso que vocês vão conseguir, tá? Se você quer saber um pouquinho mais sobre o curso Pilates de Sucesso, me siga lá no Instagram, @ju.pilates de sucesso. E aí lá tem um link que vai te direcionar para o workshop gratuito. E aí nesse workshop você pode fazer sua inscrição, beleza? E aproveito esse parênteses para te pedir um like aqui, por favor, e nos siga, porque toda sexta-feira tem aulas muito legais como essa daqui, tá? E aí então, você vai fazer uma avaliação dessas que eu comentei com você, dinâmica, e percebe que essa pessoa, esse homem, ele tem uma diástase abdominal, tá? E uma tensão muito grande em face tóraco-lombar, tá? Você percebe isso. E aí você vai anotar isso, beleza? E também, ele levou raio-x, ele tá com uma hérnia, normalmente entre L4, L5, L5, S1, né? Um sacro contranotado, parênteses que a gente vai saber sobre isso melhor no curso, tá? Um sacro contranotado e você tá com essa pessoa em mãos, tá? O que a gente vai fazer? Como que a gente vai estruturar? E eu vou dar uma dica para vocês da terceira aula, porque a primeira aula ela é exclusiva e eu também vou abordá-la no curso. Então você vai saber como fazer exatamente o passo a passo da primeira aula, você já vai ter feito. Ele já voltou na segunda aula e ele já tá na terceira aula, ou seja, ele já virou seu aluno, já te pagou, mas ele ainda tá com dor. Ele ainda tá com dor irradiada para perna, ele ainda tá com muito desconforto na lombar. E aí você precisa do quê, pilateiros? Mostrar resultado rápido, né? Para ele poder continuar contigo nos próximos meses. Bem, o que eu sugiro que você faça? Primeira coisa, vamos lá para o raciocínio. Vamos dar um parêntese na aula para a gente poder pensar o que acontece com essa pessoa, com esse aluno. Esse aluno, por ter uma diástase abdominal, ele não tem a função da sua parede abdominal 100%, tá? Por ele ter uma diástase ali no reto, ele não consegue distribuir as tensões de uma forma correta. Ele acaba gerando mais tensão na face tóraco-lombar. Lembra disso? Porque isso vai ser chave pra gente durante a aula. Então, a face tóraco-lombar dele tá muito tensa. Há algumas aulas atrás, você vai procurar aqui no YouTube, eu falei sobre musculatura antecipatória. E aí, você vai assistir essa aula e você vai perceber que nesse caso, a musculatura antecipatória desse aluno também não tá legal. Ele não tá funcionando, não tá agindo como musculatura antecipatória. Justamente por isso e principalmente pela injúria dessa hérnia entre L5 e S1 que a gente está sugerindo aqui, tá? Você tem que lembrar disso. Por quê? A primeira coisa que eu sugiro que você faça com esse aluno é trabalhar o powerhouse, tá? Mas como que você vai trabalhar esse powerhouse? Antes de você ensinar para ele a contração abdominal, você vai fazer esse passo a passo aqui, tá? Primeira coisa, vai liberar a face tóraco-lombar dele com movimentos movimentos dinâmicos, movimentos não é rápido, movimentos suaves e contínuos.
um pêndulo, uma mobilidade também de retro e anteroversão, tudo muito sutil e contínuo, porque você não está trabalhando especificamente lombosacro, você está trabalhando a face toracolombar. Então, faça movimentos sutis que vá trabalhando essa face toracolombar. Junto disso, você vai precisar de fazer uma liberação do diafragma desse aluno. Você vai rever isso no curso Pilates de Sucesso, que o diafragma, ele tem uma inserção em L4, L3, tá? Nos corpos vertebrais também, de L1, L2, L3, se não me engano. Então, tem a hérnia de disco, ela tem muito a ver com uma tensão diafragmática, tá? E aí você vai precisar de liberar esse diafragma, liberar mesmo, e trabalhar a respiração intercostal. Tudo isso de início de aula. Trabalha essa respiração intercostal, trabalha essa liberação de face toracolombar, tá? Para então você explicar para o seu aluno a pelve neutra. Estruturou essa base, aí sim você vai entrar com o acionamento de transverso. Tem certeza, Ju? Eu tenho certeza. Eu estou falando isso para você como técnica que eu utilizo e que realmente dá muito resultado. Ensina para ele que ele precisa de entender que toda essa região da nossa cinta, né, que a gente tem, que é do transverso abdominal, ela precisa de ser ativada. Por quê? Para a gente ativar a musculatura antecipatória dele. Porque se essa musculatura continuar sem antecipação, ele vai fazer ciclos de dor, tá? Se você tem dúvida, você vai parar esse vídeo agora, vai voltar lá no vídeo que está escrito musculatura antecipatória, né? Ação antecipatória de postural, né? E vai rever esse vídeo para voltar aqui, tá? Para você entender o que eu tô querendo dizer. A partir daí, a partir dessa estruturação que a gente está fazendo aqui com esse aluno, você vai manter essa estrutura em todos os movimentos. Então, guarda. A face toracolombar dele não pode estar tensa em nenhum movimento. Ele precisa de estruturar a pelve neutra para garantir a melhora de toda a curvatura secundária, tá? Toda a curvatura da coluna dele, não só secundária, primária também. E ele precisa também de estar com o diafragma dele funcionando. Mesmo que claro que a gente não consegue liberar o diafragma numa aula, mas ele precisa de ter pelo menos uma movimentação da região superior, tá? Da região diafragmática mesmo. Precisa de movimentar. Porque normalmente, eu não sei se você tá lendo esse aluno, mas normalmente o diafragma desses alunos é muito tenso, tá? E aí, a partir daí, você vai começar a estruturar a sua aula dentro do que você imagina, tá? E aí, meninos, é o que eu falo sempre, que Pilates não é uma série de movimentos legais nos aparelhos. Você precisa de estruturar, junto a essa base, esse embasamento que a gente está fazendo com esse aluno, movimentos que vão gerar conforto e descompressão nessa coluna. Então, como a gente não está no ao vivo, em breve a gente vai fazer essa aula ao vivo e eu tô ansiosa por isso. A gente teria uma troca, né? Mas como essa troca não tá acontecendo ainda, a gente pode... Eu vou dar sugestões de movimentos aqui para vocês e o porquê dessa construção de movimento, tá? Mas, se você quiser trocar uma ideia comigo e colocar nos comentários o que você faria com esse aluno, vai estar muito bem-vindo, tá bem? Eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião disso. E aí, queridos pilateiros, como que eu faria? Eu não entraria com rolamento nenhum para esse aluno agora. Nenhum. Porque ele precisa de estruturar. Eu vejo que esse aluno ainda não está pronto para mobilizar a coluna. Vocês concordam comigo? Ele com esse quadro, ele está na terceira aula, está com quadro álgico ainda. Ele ainda está precisando de estruturar todo o seu centro de força, né? Todo o seu powerhouse, todo o cilindro tridimensional. E aí ele não está preparado ainda para fazer movimentos, por exemplo, como um rolamento ponte ou qualquer rolamento, qualquer roll.
ele ainda não está pronto para fazer. Isso é uma sacada interessante, né? E aí, eu faria com esse aluno movimentos simples de mobilidade, principalmente sacroiliaca, tá? Porque a gente tem que lembrar que esse sacro, ele tá contranutado, e eu preciso de estruturar um bom sacro entre os ilíacos, que sem isso, eu também não tenho cilindro tridimensional, tá? Estruturo, faço uma pequena mobilidade mesmo em sacroiliaca, e você pode escolher o movimento que você quiser para isso, tá bem? Volto a falar que no nosso curso Pilates de Sucesso, a gente vai falar detalhadamente quais movimentos que seriam interessantes aqui, tá bom? E depois que eu fizer uma série de 2 movimentos, mais ou menos, de reestruturação de sacroiliaca, de mobilidadezinha de sacroiliaca, lembra que é uma mobilidade simples. Eu não estou falando de mobilidade grandiosa, estou falando de mobilidade mesmo dessa articulação. Então, é suave, é pequeno, tá? Eu levantaria esse aluno e faria algo em pé, tá? Por quê? A minha prática profissional me diz que alunos como esse, se ficar muito tempo deitado, ele pode ter contraturas. Principalmente com eu estruturando toda a cilindro tridimensional, que é novidade. Eu estou trabalhando com a fáscia profunda desse aluno. E essa fáscia profunda, ela pode me dar alguns indícios, como compensações, como contraturas, sensação de contratura, tá? Eu levantaria esse aluno e faria algo em pé. Ju, você divide o peso? Sim, porque eu estou confiando no método Pilates. E aí que vem a grande questão. Qualquer movimento que eu fizer com esse aluno, eu tenho que lembrar de todos os princípios do Pilates. Revê aqui comigo, ó. Concentração, distribuição de peso, né? Que é a divisa, que seria a questão do relaxamento, que a gente fala que é a não compensação. Eu trabalharia powerhouse o tempo todo, que é a centralização. Trabalharia a respiração todo o tempo. Crescimento axial o tempo todo. Reorganização das curvaturas secundárias o tempo todo. Então, eu não vou estar jogando esse aluno para movimentos perigosos. Eu vou estar estruturando esse meu aluno porque ele anda. Ele precisa de andar. Ele está subindo escada, ele está descendo escada. Ele está subindo meio fio, descendo meio fio. Eu preciso de prepará-lo. Então, eu posso ir, por exemplo, para chair e fazer um membro inferior em pé, tá? Não faria o gato, não faria nem... Eu volto a falar que ainda não está preparado para fazer rolls, né? Mobilidades grandiosas. Ele ainda não está preparado. Eu iria para ele para chair, faria membro inferior em pé, estruturando bem a pelve. É comum esse aluno querer deambular a pelve. Então, eu vou encaixar sempre o sacro nos ilíacos. O corpo dele precisa de entender isso. Vou ter que usar muito powerhouse para estruturar a musculatura antecipatória. E a gente pode fazer uma série de movimentos, de 3 ou 4 movimentos na chair em pé. Mas a gente tem que pensar também numa sequência de pequenos saltos. O primeiro movimento mais simples, aí eu avanço um pouquinho para o segundo, que avanço para o terceiro, para o meu quarto movimento ser um pouquinho mais avançado. Dentro da realidade daquele aluno. Às vezes, um movimento avançado para ele seria um membro inferior em pé, sem usar as mãos, ou com uma mão apenas apoiada na alça. Tá tudo certo, tá? Dali, eu sairia e faria algum movimento com ele sentado. Sugiro algo sentado de membros superiores, tá? Por quê? Porque eu também preciso que ele entenda como que é ele assentar no dia a dia. Muito provavelmente esse seu aluno já tem um trabalho de home office, já tem um trabalho muito sentado e ele precisa de aprender estratégias para ficar assentado de uma forma melhor, tá? E aí eu levo para ele movimentos para ele usar no dia a dia. Eu explico para ele que ele não pode ficar em hiperextensão. Lembra, meninos pilateiros, que a pelve neutra, ela é em todos os movimentos. Ela é sentada, ela é em pé, ela é de lado, ela é deitada, ela é em decúbito ventral, em decúbito dorsal. Em todas as posições eu tenho que buscar minha pelve neutra. Ensina seu aluno a ter pelve neutra sentado, tá? E a partir disso, estruturar a todo o seu powerhouse
Pés no chão, isso é importante para você estruturar toda a sua fáscia interna, principalmente a fáscia superficial anterior e posterior. Elas precisam de estar em conjunto ali. Só fazendo parêntese, que a sua fáscia posterior, superficial posterior, ela vai estar tensa por causa dessa fáscia tóraco-lombar tensa. Então, estrutura para ele, faça ele entender o que é ficar assentado, como se a coluna dele fosse um mastro de um navio e a face superficial anterior e posterior estivesse ali estruturada. Faça movimentos para que ele entenda isso. Trabalhe os membros superiores, seja de que forma for, com halter, com círculo mágico, com mola, tá? Do jeito que for, você tem que fazer isso estruturando essas faces para que ele entenda que o crescimento axial, ele é um conjunto de situações, tá? Por que é importante você colocar um movimento sentado para um aluno desses? Para ele poder levar para o dia a dia. Eu sempre falo e vou bater na tecla. Pilates é uma filosofia. Se você entende isso, e se o seu aluno leva isso para o dia a dia dele, tudo muda. E o encantamento dele com você vai mudar, tá? E aí eu vou levando a aula depois para movimentos ainda de membros superiores. Por exemplo, não faço footworks ainda no Reformer. Ele ainda não tem estrutura, porque o footwork, gente, é um movimento de estrutura. Seu aluno precisa de ter isso ainda bem legal, bem estruturado para fazer o footworks. Então, não é uma aula eletiva para footworks, pasme, porque a primeira coisa que você vai querer fazer com o aluno básico é footworks, mas ele não é para todo mundo. Por quê? Lembra de uma coisa, meninos. Todo movimento, ele é merecimento, tá? Então, você tem que entender se aquela estrutura física, aquela estrutura muscular, ela está realmente merecendo aquele movimento. O empurrar do footworks, ele só acontece com excelência se a gente tiver uma boa pelve neutra e uma boa estruturação de powerhouse. O que, no caso desse aluno, na terceira aula, ainda provavelmente não está acontecendo, tá? Então, eu faria movimentos, por exemplo, sentado no barro, movimentos retos, ainda não abriria a perna para fazer o cavalo, por exemplo, tá? Não faço alongamentos em cadeia muito completo, beleza? Isso também é uma dica. E aí, eu voltaria a fazer movimentos agora de mobilidade simples e reestruturação de função. Subir e descer, lateralidade subindo e descendo, torções simples, tá? E para casa. É importantíssimo, pilateiro, que você mande um para casa para um aluno desse, tá? Para quê? Você vai estruturar essa aula para que na próxima aula você, dentro dessa mesma estrutura, vá avançando com ele com sequências que vão trazendo para ele benefícios. Quando você montar a aula desse aluno pilateiro, pensa no que ele precisa e como que o método Pilates ele vai poder ajudar, tá? Então, assim, comece a pensar isso quando você for criar a sua aula. E não simplesmente colocar um monte de movimento que seja bom para ele. Pensar na sequência de movimento e na sequência que você vai utilizar durante a aula, de qual movimento que eu vou. Então, eu estou na chair, depois da chair eu vou para uma bola sentado, ou vou para uma superfície estável porque ele não está preparado. Depois da superfície estável sentado, eu vou para onde? Vou deitar no foam roller, que é legal para ele. Vou continuar com ele sentado, porque isso é individual de cada um, ou não, vou precisar de deitar para relaxar essa face tóraco-lombar. Como que eu vou estruturar a minha pelve neutra? Como que eu vou estruturar o meu powerhouse desse aluno, né? O powerhouse desse aluno. Sempre pensando na musculatura antecipatória. Então, os movimentos, eles têm que ser elegíveis para aquele aluno. E lembrando que a performance, ela é merecimento. Como, no caso, eu citei o footworks do Reformer, que eu usaria com esse aluno somente quando ele estivesse um pouquinho mais estabilizado. Tá? Não sei se isso já aconteceu com você. Muitas das vezes você vai fazer um footworks com o aluno sai com muita dor lombar,
porque ele não está preparado para aquilo, né? E como que eu vou saber isso tudo? Como que eu vou saber qual a sequência que eu vou usar para esse aluno então, Ju? Tem duas formas que eu falo para você. A primeira é gratuita. A primeira, você vai para o seu estúdio e treine mais mesmo. Possibilidades de mola, possibilidades de movimentos ali, possibilidades de criações ali, de pequenas sequências que vão ser um crescimento para esse aluno, para ele ter mais tranquilidade, ter mais qualidade de movimento no dia a dia dele e descompressão, que é muito importante, tá? Mas isso de uma forma muito sutil. E a segunda forma que eu te falo, ela não é gratuita, mas eu indico fortemente que você faça, que é se inscrever no nosso curso Pilates de Sucesso, que tudo isso vai ter o passo a passo de como fazer, tá? Lembrando, queridos, que aluno como esse, alongamentos muito fortes, eles não são elegíveis. Eu até alongo, mas com a estrutura facial de uma forma muito sutil e suave, tá? Pensando não no músculo, e sim na fáscia. Isso muda todo o sentido, pilateiros. Respiração, pelve neutra, powerhouse, como eu falei a aula inteira. Faz essa experiência e me conta se deu certo, tá? Que eu tô trazendo para vocês um ouro em pó. Algo que eu construí com 18 anos de trabalho. E olha, trago de graça para vocês, gratuitamente. Mas espero de coração que isso te ajude, tá bem? Então fica a dica, sexta-feira que vem tem mais aula. Se você gostou, por favor, dê um like para eu saber se tá legal a ideia, se tá legal a estrutura, porque realmente a minha função aqui é te ajudar com estratégias realmente poderosas, simples e de fácil aplicação, tá? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, pilateiros!